Oi, pessoal, eu gravei aqui, agora eu vou gravar de novo porque não sei, eu acho que eu vou ter que mandar por slide. Ó, vamos lá. Então, aqui iniciando o trabalho, tem que pôr o nome da professora aqui, tá bom? Não esquece o Henrico de pôr. E, Henrico, não esquece de ver na hora a apresentação, porque como eu fiz uns negócios aí, depois eu falo, senão vai ocupar muito tempo aqui. Vamos lá. Então, o nosso trabalho é sobre a Escherichia coli, né? A Escherichia coli, ela pertence ao gênero, ela pertence ao reino, né, das bactérias, do filo Proteobactéria, da classe Gama Proteobactéria, da ordem das enterobactérias, né, que é a ordem Enterobacterialis, da família Enterobacterialis, são as bactérias, né, não são, são as bactérias internas, né, que a gente fala, do gênero das Escherichia ou Escherichia, da espécie E. coli ou Escherichia coli, como alguém preferir, tá bom? Então, só para agregar um pouco a informação, as E. colis, elas são responsáveis por proteger o nosso organismo da invasão de outras bactérias e garantir o bom funcionamento gastrointestinal. Então, elas são comensais, elas se alimentam ali do que chega ali no nosso intestino, né? E além de que nós precisamos delas para garantir o bom funcionamento gastrointestinal. Então, como a gente já viu, né, o que é comensal, é basicamente isso, né? Um ajuda o outro aí, mais ou menos isso. Ela fica lá ajudando o nosso intestino e a gente ajuda elas a se alimentar. Então, elas vivem em geral sem causar infecções. No entanto, essas bactérias, quando elas se direcionam para a circulação sanguínea ou outras regiões do corpo, elas são capazes de provocar infecções, tá? E existem cepas de E. coli patogênicas, e existem várias cepas de E. coli patogênica, tá? E aqui a gente vai falar algumas delas, né? Porque existem várias, né? Sendo que, assim, as principais aí que atinge, as que mais atingem aí os animais domésticos, tanto adulto como jovem, são as EEC, que eu vou falar, as ETECs, né? ETEC, a EEC e a EPEC. Então, são essas três primeiras aqui, tá? São as que mais atingem principalmente aí os animais domésticos, cães, gatos, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho de cada uma. Vou falar da EEC. A EEC, ela tá relacionada a diarreias hemorrágicas, pois ela libera a toxina Shiga, tá? Por isso que tá aí, STEC, ela libera uma toxina chamada Shiga, que ataca as paredes dos vasos sanguíneos, causa problema de coagulação e pode provocar a síndrome hemolítica urêmica, tá? Então, gente, o que é isso? São cepas que diferenciam uma das outras, são cepas patogênicas, tá? Só para vocês entenderem, tá? Aí a gente fala sobre a ETEC. A ETEC ela é causadora de infecção, responsável pela chamada diarreia do viajante, né? Além de causar diarreias agudas e aquosas e provoca aí grande desidratação, tá? Então, que seria a diarreia do viajante? Aquela que a pessoa ela tá habituada lá no país dela, de repente ela vem para o Brasil. Aí ela se depara, o organismo dela se depara justamente com essa cepa de E. coli, com a ETEC, que é enterotoxigênica. Logo, ela pode vir a apresentar essa diarreia líquida, aquosa, enfim, tá bom? Aí eu vou falar um pouquinho sobre a EPEC, que eu tô falando já as três primeiras, tá? Principais. A EPEC, ela é causadora das gastroenterites infantis, as gastroenterites do primeiro ano de vida. E tem como principal risco o quê? A desidratação, tá bom? Então, gente, só para agregar aí um pouquinho a informação aí sobre a EPEC. A EPEC, como eu falei, ela causa uma diarreia severa
só que ela não tem presença de toxina, tá? A ETEC, ela atinge bastante suínos e ela causa um equilíbrio, um desequilíbrio hidrossalino, muito importante no intestino, tá? Mas não é uma diarreia sanguinolenta. E a EEC, ela é produtora da verotoxina, que é a Shiga-like, que é uma toxina aí, e que é a toxina de Shiga, como eu falei, e ela causa uma diarreia com sangue, tá bom? Como o próprio nome já diz, ela é uma diarreia hemorrágica, né? Uma E. coli enterhemorrágica. Entero que a gente sabe, né? Que tem a ver com o intestino. Então, uma hemorragia ali na parte do intestino mesmo. Tá bom? Aí, a gente vai falar um pouco agora sobre... Eu falei as 3 primeiras, aí faltam as outras, né? A EEC é uma E. coli interinvasiva, né? Essa E. coli interinvasiva, ela tem um mecanismo semelhante à Shigella, né? Ação, uma enterobactéria, tá? E ela causa sinais clínicos como febre alta, até 40 graus, cólicas abdominais, diarreia, presença de sangue nas fezes. Uma vez no organismo, elas não liberam toxinas, porém, elas vão provocar morte das células, desencadeando uma reação inflamatória, morte das células ali intestinais, tá? Que mais? Eu acho que daí é isso. Aí depois a gente tem o que? A EAEC, não é isso? Ah, só para explicar um pouquinho como essa invasiva, tá? Elas invadem, o que elas fazem? Elas invadem a superfície do epitélio. Elas causam elas causam dano direto na mucosa do epitélio, né? E aí faz com que essa diarreia ela seja mucoide ou hemorrágica, tá? Essa é invasiva. E aí a gente tem aí a EAEC, que é a enteroagregativa, que são responsáveis por atraso no crescimento e diarreias persistentes, né? Ela se adere à mucosa intestinal também, a EAEC, tá? E aí, gente, como que ocorre? Aí tem a DAEC, e a gente tem várias outras, né? A gente tem as EXPEC, que são as E. coli extra, né? Que são fora do intestino, tá? Que tem a MNEC, que são E. coli que atinge o que? As meninges, E. coli que causa meningite neonatal. E a gente tem as UPECs, que são E. colis que atingem o trato urinário, tá bom? E aí, como que ocorre essa contaminação, né? A contaminação das E. colis, né, dessas cepas, elas podem ocorrer através do consumo de água contaminada ou alimentos contaminados. E na maioria das vezes, a origem da infecção é o tubo digestivo de animais ruminantes, né? Especialmente os bovinos, né? Outros tipos de animais, como porcos e alguns pássaros, eles pegam a bactéria E. coli no ambiente e aí acabam espalhando essa E. coli, né? Aí tá, gente. Aí a gente vai para. Cá. Aí, só para terminar aqui, para não demorar muito, né? Porque a gente só tem 5 minutos. Aí, as características. Então, a E. coli, ela é bacilada, a família das gram-negativas. Eu não vou explicar isso, né? A gente sabe por quê, né? Anaeróbica, não esporulada.
possui flagelos, pili, que é responsável pela troca das informações genéticas, fazendo até essas bactérias se tornarem resistentes, né? A gente sabe também o que é o pili. Possui fibras adesinas, que são responsáveis pela fixação dela aí nas microvelocidades. E essas fibras são exatamente esses fiozinhos menores, né? O flagelo é o maior, sabendo que o habitat natural delas é o lume intestinal, é o habitat natural da E. coli. São lindas e maravilhosas assim, gente, vocês estão vendo. E aqui são as principais doenças, né, que eu coloquei. Então, ela pode causar o quê? Meningite, como eu falei, né? Que no caso das Expec, a E. coli é de meningite neonatal. Então, ela pode causar meningite. Ela pode causar gastroenterite, que é a inflamação aí, né? Da parte toda intestinal, causando diarreia sanguinolenta, diarreia com muco, enfim, tá? Disenteria, né, que a gente fala, disenteria é quando tem a presença do sangue, né? A mastite, que é a inflamação aí das tetas e das vacas, aí a gente pode ver o inchaço, né, o edema que tá aí apresentando. A azitus, que é a infecção do trato urinário, que tanto pode dar em cão, gato, como pode dar em humano. A gente sabe que, principalmente humano e principalmente mulheres, têm muita infecção do trato urinário por conta da anatomia mesmo feminina. Como essas E. coli são comensais ali do trato intestinal, uma higienização mal feita do local, a gente sabe que pode contaminar, ir para a uretra, né, e contaminar. A gente pode ter uma uretrite, pode ter uma pielonefrite, pode ter uma cistite, que já é na bexiga, né? Isso aí tanto para os animais também, tá bom? E aí também tem a colibacilose, que eu achei interessante colocar, que é uma doença comum na avicultura, né, que pode causar grande mortalidade. As bactérias vivem no intestino das aves, são eliminadas nas fezes e contaminam todo o ambiente, né? Então precisa de um controle adequado aí para evitar contaminação de outros animais, de pessoas, né, que estão ali no local. A lavagem das mãos aí para a E. coli é muito importante. E um dos sintomas aí da colibacilose é onfalite, aeroscolite, pericardite, salpingite, enfim, tem vários outros, tá? Não coloquei todos, porque senão não dá tempo aí pro nosso trabalho, tá bom? Uma coisa que eu não falei também é que da Itu, que tanto gram-positiva como gram-negativa pode causar infecção do trato urinário, tanto bactéria gram-positiva como gram-negativa. Porém, o que a gente encontra mais frequente são as bactérias gram-negativas, que a E. coli é uma delas, faz parte de uma delas que nós estamos estudando, tá? E que mais? Pronto, aqui já foi. Fui rápida, né? Aí eu sei que vai surgir um monte de dúvida, vocês perguntam. Aí aqui são os métodos de diagnóstico. Então, a gente tem o método McConk, né? Que é um método seletivo, é um método que é mais em conta, né? Porém, a gente não consegue diferenciar se é E. coli ou não, porque elas coram em rosa, mas a gente tem outras que também se coram em rosa, né? Então, a gente tem o agar-sangue e tem a sorotipagem. A sorotipagem a gente consegue identificar a E. coli e o tipo de E. coli, porque é igual o H1N1. Não tem H1, tipo, né, da gripe? Então, é igualzinho a E. coli, ela tem esses fenótipos, né, H1, H2, O3, O4. Então, assim a gente consegue identificar pela sorotipagem qual é qual. Se é somático, flagelar, capsular ou fimbrial, tá bom? Então, esse é o nosso trabalho. Finalizando aqui são as referências bibliográficas, nos quais eu citei aí, coloquei no trabalho e citei, né, falando aí para vocês, tá bom? E coloquei imagens, então tem imagens que eu tirei da internet que também tá aí na referência bibliográfica.
É isso. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Beijo.